Bom dia, Fatinha. Sejam bem-vindos. O Senhor vai nos levar mais fundo hoje, conhecimento da sua forma de se comunicar. Eu quero começar orando com você, de você para colocar o seu computador, o seu telefone aí no mudo. Vamos colocando bom dia no chat. O chat também é uma ferramenta que a gente pode usar e é muito bom a gente ter a tecnologia a nosso favor, para nos ajudar. Hoje eu termino até 9 horas. Hoje a gente tem um encontro do Colab, da intercessão, lá em Piedade. Estamos nos preparando também para esse tempo. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Pai, nós te agradecemos. Obrigada, obrigada Espírito Santo, por nos conduzir até aqui, por nos dar, Senhor, sede. Eu te agradeço por colocar sede, colocar fome por tua palavra, por tua maneira de comunicar nesse tempo, nessa geração. Pai, como nós somos privilegiados por estarmos aqui, tendo o Senhor como nosso mestre que nos ensina de uma forma tão maravilhosa. Todos os encontros, Senhor, nós vimos que houve uma ativação, houve uma mudança de nível. E Deus, eu acredito que há algo maior para nós hoje, há algo mais fundo para nós hoje, há algo novo para nós hoje, e nós estamos abertos. Se você pode dizer isso, eu estou aberto para te conhecer mais, aleluia, para me entregar totalmente. Por isso eu coloco, Senhor, a vida, o coração, a mente de cada um aqui. Eu declaro mentes, vocês agora estão sobre uma nova liderança. Em nome de Jesus. Traz, Senhor, traz o entendimento, a revelação, Pai, do teu amor através desse ensino, desse tempo aqui, Pai. Nós sabemos que a tua igreja, Senhor, está representada aqui, pessoas de vários locais, de várias igrejas, estão representadas aqui, e elas serão, Pai, como uma brasa viva, elas serão, Senhor Deus, como algo do Senhor, Pai, que vai acender povos, acender pessoas, aleluia. Por isso eu te agradeço, Senhor. Fala conosco através desse estudo mais uma vez, Pai. Nos ensina. Eu te dou todo o controle, Senhor. Eu te dou toda a liberdade para o Senhor conduzir como o Senhor queira, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, qualquer coisa, vamos conversando aqui pelo chat. Eu vou iniciar a aula que nós paramos na semana passada. Então, só relembrando um pouquinho. Eu não sei se você estava aqui, mas a aula já está lá também no grupo. Nós começamos o capítulo 4 do livro azul, né? A gente está lendo aqui o livro azul, treinamento básico do Ministério Profético, para o Ministério Profético. A gente está mergulhando sobre o que é o Ministério Profético e como ele se move. E a gente já leu o livro Amor e Profecia. Se você não leu, eu assim, faço muita recomendação que você leia, porque esse é o nosso protocolo. Na nova aliança, o protocolo da profecia é o amor. Nós nos moveremos a partir desse amor de 1 Coríntios 13, que é o amor de Deus, que é o amor que não se ensoberbece, que é o amor que tudo espera, que tudo suporta, que é o amor paciente. A profecia também, ela vai caminhar por esse mesmo lugar da, do amor. E nós, na semana passada, então, nós iniciamos a linguagem de Deus. Como Deus fala, como Deus se comunica. A gente, na verdade, está bastante tempo nesse lugar, né? Na retrasada também a gente falou sobre a linguagem de Deus, sobre a comunicação de Deus. E ele, na semana passada, nos deu aí o Chris Vallotton, que é o autor, um pouco mais sobre a sua experiência nesse lugar. Ele que é um estudioso do ministério profético, alguém chamado que tem influenciado nações.
Por isso nós estamos aqui para aprender com quem Deus enviou na frente, não é? Nós precisamos nos submeter a pessoas que têm sido levadas por Deus para o ensino. Esse é o ministério profético de ofício, né? O ministério profético de ofício, assim como apóstolos, mestres, evangelistas, eles têm essa responsabilidade de ensinar até que todos cheguemos à unidade da fé, como Efésios 4, Jesus deu dons e ele deu essa orientação para nós. Então, nós estamos nessa caminhada de conhecê-lo. Então, nós vimos que a linguagem de Deus é algo que não é um idioma, né? Não é um código de leitura, mas é uma maneira, uma forma, e ele se move de diversas maneiras, ele comunica conosco de diversas maneiras. Nós falamos de visões, falamos de sonhos, nós conversamos bastante, né, sobre sonhos. Eu recomendei um livro para que vocês pudessem mergulhar. Aqueles que quiserem, né, saber mais sobre os sonhos, a maneira como Deus fala através dos sonhos, né? Então, o Ben Armstrong tem um diário dos sonhos e ele tem sido muito usado por Deus para ensinar sobre sonhos proféticos. E nós vimos também que o sonho ele se torna profético quando Deus dá a interpretação daquele sonho. Nós vimos vários exemplos. Nós vimos também como reagir diante dos sonhos ruins, de pesadelos. Precisamos identificar suas origens. Então, existem fontes, né? Fontes que podem ser influenciadoras tanto para os nossos sonhos quanto para a nossa fala na transmissão de uma mensagem de Deus. Por isso, aqui está o protocolo, ó, porque eu preciso saber qual é a fonte que está comunicando comigo. Se ela vem de mim mesmo, se vem da minha alma, se vem do Senhor, né? Então, eu preciso conhecer a fundo a natureza de Deus e pedir que o Espírito Santo me ajude a identificar o que é meu, porque por causa da nossa história, por causa daquilo que vivenciamos na caminhada da nossa vida, carregamos coisas que não são de Deus e que podem influenciar negativamente na transmissão de uma palavra profética. Então, nós vimos também sobre os fatos que são importantes para se lembrar dos sonhos, ele nos deu dicas, né? De anotar quais são as figuras que se destacam naquele sonho. Eu quero te incentivar a fazer isso. Eu contei para vocês que eu orei pela minha filha na semana que nós íamos ministrar lá na Penha, no Congresso de Mulheres, e foi lindo, lindo o que Deus fez lá. Ela pintou uns pássaros, não sei quem pôde ver. Essa também é uma forma de Deus comunicar através das artes. Nós, para o Brasil, ainda é muito novo, lá fora já é muito utilizado, muitas igrejas usam a arte, pintura profética, para trazer o que o pai quer comunicar com seus filhos. E no sábado, lá na Penha, a Bia pintou uns quadros, uns pássaros voando. Ela normalmente pinta, o Senhor leva ela à natureza para comunicar aquilo que Ele está trazendo para os filhos. E esses pássaros, eles pareciam que estavam dançando. Essa foi a percepção que eu tive. É claro que cada um que vê, Deus vai falar de uma maneira. Isso é lindo, gente. A multiforme sabedoria de Deus, como o Jó falou, são coisas maravilhosas demais. A gente não tem como dimensionar. Mas o que eu quero fazer aqui nesse tempo é ativar você, para que você esteja sensível para a comunicação de Deus, que é muito mais abrangente do que você pode imaginar. Certamente Deus, todo dia, quer que você o perceba falando com você, te sinalizando algo. E quando estamos mais sensíveis, vamos conseguir perceber Deus comunicar. Então foi lindo, e Deus ali falou através da pintura, através da arte.
Lá no Instagram dela você consegue ver. Isso. Eu vi aqui no GPS, Tá? E aqui para ativar o mudo, todos que forem entrando, por favor. Essa aula está sendo gravada, e aí a gente não vai ter ruído, né, nessa gravação. No final, a gente vai conversar, como a gente faz sempre, vocês podem abrir, compartilhar, a gente está aqui para crescer juntos. Pareciam pássaros bailarinos, que colocou aqui a Mary. Apareceu mesmo. E eu creio que essa liberdade, a Bíblia diz isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você pode fazer uma onda de glória por causa dessa verdade que é real para nós? Você e eu somos livres e não tem nada que representa mais essa liberdade do que pássaros. Os pássaros, você olha para eles você vê que há uma liberdade, que há algo, eles vão onde eles querem, eles vão alto, eles vão baixo, eles ficam parados, eles vão para as árvores, né? Eles se movimentam de uma forma muito legal. Então, semana passada nós vimos tudo isso. Nós vimos a língua dos anjos, nós vimos o transe, e foi onde a gente parou. Quando nós mergulhamos fundo no texto de Atos 10, né? A gente viu aquele episódio de Pedro sendo convocado para comunicar o reino do céu. O Senhor chama Pedro através de um transe no telhado, ele tem uma imagem do lençol com vários animais, ele diz que não ia comer aquilo, e Deus fala: como que você pode chamar de impuro o que eu purifiquei? Né? O Senhor nos ensinando aqui sobre não julgar, sobre olhar com olhos de que o Senhor ele quer alcançar a todos, e sim, ele fará isso, e ele vai levantar a sua igreja para fazer isso. Então, nós mergulhamos nesse texto de Atos 10. Se você não estava aqui, eu recomendo que você leia depois o capítulo 10 de Atos. Bom, hoje nós vamos entrar na criação. Então, Deus fala conosco através da criação, e eu já comecei falando sobre os pássaros. E eu não sei você, mas de vez em quando uma borboleta, você já deve ter tido essa experiência. Quem já teve essa experiência de um bichinho vir perto de você e aquilo está persistindo? E de repente, quem é mais profético aqui vai entender, vai dizer: ué, peraí, eu acho que Deus está querendo me chamar a atenção aqui, né? Levanta a mãozinha, tem uma reação aqui embaixo, chama reagir. Aí tem uma mãozinha assim, ó, levantar a mão. Aí você vai ficar com a mãozinha assim, no rodapé, do lado do chat. O meu fica do lado do chat. Isso. Sem levantar a mão, olha aí. A Mary levanta. Então, a gente percebe essa semana uma borboleta muito linda, colorida. O fundo era preto, mas as bases dela eram laranja, com rosa. Ela era diferente. Então, agora, eu fico mais atenta à natureza, querendo comunicar comigo, me dizer algo da parte de Deus. E Deus me lembrou, através daquela borboleta, que algo estava nascendo. A borboleta já estava pronta, ela já estava voando, mas ela passou um tempo num lugar que ninguém via. Ela passou um tempo num lugar que devia ser bem dolorido. Casulo, lugar apertado, gente. E o Senhor me lembrou, né, que há tempo de ficar escondido, de ficar com uma aparência indefinida, mas há tempo de sair e de voar. Então, eu quero te convidar a perceber a natureza, a buscar do Espírito Santo que ele quer comunicar com você. Vamos para a página 56? Então, aqui a gente tem alguns textos que eu não vou ler, eu parto do princípio aqui que você leu, e que nós vamos ressaltar o que eu acho bem interessante para a gente mergulhar um pouco mais, e também o que é novo que o Espírito Santo quiser nos lembrar aqui, e a gente conversar para aprofundar, tá? Não vou ficar lendo todo o capítulo, não. Então, lá na Bethel
O Cris, ele traz uma experiência que eles tiveram de um Papaléguas. Gente, a América é um barato, né? Você imagina um Papaléguas? Papaléguas eu só vi em desenho. Então, ele conta que um Papaléguas visitava eles enquanto eles estavam orando. E eles não estavam entendendo bem porque que aquele Papaléguas aparecia. Está lá no segundo parágrafo da página 56. Então, depois de um tempo, eles compreenderam que Deus estava chamando a Bethel para sair, né, para ir a novas avenidas, a lugares mais altos. E o Papaléguas, em determinado momento, ele não vê uma porta e ele bate, ele morre. Então, Deus falou para ele: se vocês não saírem, vocês vão morrer. Então, o ministério da Bethel, eu não sei se você conhece, mas eles são uma influência no mundo todo. E eu penso que alguns sinais de que Deus comunica de várias maneiras vão trazendo como se fosse um quebra-cabeça. Talvez eles já tivessem isso no coração e precisavam ter mais clareza. E Deus me lembrou também sobre a criação falando com a gente, que minha mãe fez 80 anos. Minha mãe fez 80 anos, tem 3 anos. E eu recebi aqui na minha casa meus irmãos que moram em São Paulo, no interior. E o meu sobrinho mais velho tem uma filha, né? Eu sou tia-avó dela, da Isabela. Um dia ela estava aqui em casa e nós tínhamos um pássaro dentro da gaiola. E ele fica numa árvore que eu tenho bem grande aqui no meu jardim, um ipê. E ela ficava olhando para aquela gaiola. E um dia ela comentou com a moça que trabalhava aqui em casa, a Vanusa. Ela falou: poxa, tadinho desse pássaro. Todos os outros ficam voando em volta aqui. É como se estivessem provocando ele. Olha só, criança, né? Ela devia ter o quê? Uns 10, uns 9 anos, 8, 9 anos. E ela comentou isso, ela falou assim, poxa, que pena que me dá dele dentro dessa gaiola. E meu marido tinha esse pássaro, porque é um pássaro, segundo ele, que nem sobrevive na natureza, porque, eu não sei como é que é, gente, eu não conheço o nome de pássaro. Mas quem entende de pássaro aqui talvez possa até entender qual pássaro que era. Era um pássaro que cantava muito, e ele parecia estar feliz dentro daquela gaiola. Mas ela achou que ele não estivesse tão feliz como ele realmente foi criado por Deus para ser, né? Sobre a liberdade. Eu não sei se era um sabiá, eu não sei. Não, sabiá não era não, gente. Sabiá com certeza não era. Era um pássaro pequeno. Então, mas o que eu quero trazer com isso, gente? O pássaro, ela abriu a gaiola, gente. A gente, quer dizer, eu suspeito que tenha sido ela, que quando eu olhei a gaiola vazia, na verdade, eu vi a gaiola aberta. De repente, aqui na hora do almoço, eu falei, gente, cadê o Theo, o nome do passarinho? Cadê o Theo? Ué, a gaiola tá aberta. Gente, pô, ela ficou quietinha, gente. Ela não falou nada, não. Mas como a Vanusa, né, que é a moça que trabalhava aqui em casa, ela comentou sobre ela tá olhando o pássaro e tá com medo, e tá com pena, a gente acha que ela foi lá e abriu a gaiola, ela vai ser feliz. E ele foi mesmo, gente. Foi. Ele voou, depois a gente ouvia ele cantando por aqui. Meu marido ainda tentou nos vizinhos encontrá-lo, mas ele foi embora, gente. Eu não sei. Espero que Deus tenha guardado ele dos outros bichos aí, porque tem uma cadeia alimentar, né? O que que eu quero trazer com isso para você, para a gente pensar sobre a criação comunicando aquilo que muitas vezes está no coração de Deus. Depois disso, aqui em casa, algumas coisas aconteceram, sabe? Eu entendi, o Senhor me lembrou sobre esse tempo onde a gaiola foi aberta para voar. Minha filha esperava o marido, ela se guardou 27 anos, ela, né, se abriu para conhecer uma pessoa diferente. Quem conhece o José vai saber que ele é diferente. E Deus, ele tratou comigo nos pequenos detalhes desse ensino sobre dependência dele, sobre confiança nele, sabe? Sobre os nossos filhos poderem, sim, eles recebem de nós orientação, sementes, e agora a gente precisa confiar naquilo que a gente entrega para eles, né? A gente precisa descansar que eles têm um pai, porque eles são herança do Senhor, é do Senhor, não é meu. Eu sou só apenas uma mordomo, né? Um mordomo também dos filhos,
Então, depois dessa gaiola aberta, algumas coisas aconteceram aqui em casa que eu vi que foram abertas, que eu vi que foram realmente foi como um ato profético. Eu acredito em atos proféticos. Aqui ele fala também, nós vamos caminhar para lá. Bom, outra maneira que Deus fala, e é a que eu mais amo de todas, é a escritura. São as escrituras, que vem logo embaixo, tá? O Senhor pode falar conosco em nossa leitura diária da Bíblia. Ele também pode realçar um versículo ou uma história que falará sobre nossas circunstâncias. Gente, isso acontece muito comigo. Do estar passando por um momento na minha vida e eu leio a palavra e um versículo salta para mim. Olha, quando isso acontecer com você, considere que Deus está chamando a sua atenção para trazer clareza sobre o lugar que você está. E, gente, às vezes é a história da Bíblia com a história do que você está passando é tão semelhante que você fica, meu Deus, como assim? Como assim? É, ele comunica através das escrituras, gente, que é a natureza dele, tá? A escritura é onde nós vamos conhecer a essência de Deus. E a palavra vai gerar vida, não é isso que a gente encontra? Ela é viva, a palavra é viva. Então, todas as vezes que Deus ressaltar seu olhar para as escrituras, ele está querendo comunicar com você algo, e às vezes aquele versículo vai levar você a lembrar de outro. Quem desenvolve o estudo da Bíblia, normalmente vai ter de Deus essa conexão de um versículo, outro versículo. Isso acontece muito comigo quando eu estou ensinando na Avance, na escola. Às vezes eu estou tratando um texto e Deus me lembra outro. Ah, o Espírito Santo, ele é, gente, ele se move e ele ama o ensino. Jesus fazia isso. Caminhando aqui, ele sentava para ensinar. Então, as escrituras é o lugar onde que nós temos que mergulhar. Deus nunca, aqui eu estou no segundo parágrafo, depois de escrituras. Eu até coloquei como urgente comunicar isso para você. Porque Deus nunca irá violar a sua palavra, mas ele muitas vezes viola a nossa compreensão a respeito dela, tá? Então, às vezes a gente quer entender tudo, só que lembra que em parte nós conhecemos? Então, muitas vezes nós vamos precisar, gente, de uma conexão com alguém para, às vezes, que aquela palavra faça sentido. Às vezes, naquele momento, nem tem sentido, mas porque não é nem para você aquela palavra que Deus está te mostrando. Às vezes é para alguém que você vai encontrar no culto, às vezes é para alguém que vai te mandar uma mensagem precisando de ajuda. Ih, Deus me deu um versículo, eu achei que não fazia o menor sentido para mim. É para você, é para outro. Tá? Então, Deus fala através da sua palavra. Eu me lembro uma vez ensinando na Avança, eu não sei se foi Avança ou se foi EBD, eu sei que naquele texto de Deus chamando Pedro para ser pescador de homens, e o profético é essa habilidade, gente, de perceber o coração de Deus para uma comunicação que o outro vai entender. E sabe o que Deus trouxe quando eu falava sobre Pedro ser pescador de homens? Deus falou comigo, o Espírito Santo, primeiro ele foi pescado. Lembra quando ele afunda? Ele vai caminhando, sai do barco, muito ousado, só que ele observa a força do vento. Isso acontece com a gente, pessoal, muitas vezes. Deus chama a gente para algo e a gente vai, a gente diz sim, a gente fica de pé, só que quando a gente começa a ter que lidar com as resistências, vem a força do vento contrário. E a gente faz o quê? A gente começa a ter medo, observar o vento e ter medo. Mas ele foi pescado por Deus, ele começou a afundar e Deus, o Jesus, ele pega ele pela mão, levanta e é o único que vai até o barco andando sobre as águas com o mestre.
situações desafiadoras. Esteja certo que é alguém que disse sim para o Senhor e tem mergulhado ao ensino da sua palavra, ele vai levar você a situações muito desafiadoras. E talvez de você mesmo você vai dizer, eu não tenho condição disso. Mas você vai saber que a mão dele vai te levantar, te reposicionar e ir com você até o destino. Então, Pedro, ele antes de ser pescador de homens, ele foi pescado por Deus, quando ali ia afundando. Outra maneira que Deus fala é através das línguas. Então, nós temos ali 1 Coríntios 12, os dons espirituais que o Espírito Santo distribui, e o dom de línguas, da variedade de línguas, é distribuído. Ele distribui esse dom, eu creio que é para nós, gente. Tem gente que acha que, não, eu não. Quem já foi batizado em línguas aí? Levanta a mãozinha para mim, faz um sinalzinho. Quem já teve batismo no Espírito Santo? Quem já foi batizado em línguas? Isso é a língua dos anjos, é a língua do céu. Nós não vamos entender de uma forma cognitiva, compreensiva, né? Talvez até muitas pessoas que são muito racionais tenham dificuldades para se abrir para isso, porque sua mente fica infrutífera, não é isso que a Bíblia diz? Quando estamos falando em língua, mas o nosso espírito, ele está sendo edificado. Eu quero até dar essa dica para você, quando você estiver, né, passando por uma situação difícil e que você não tem nem força para orar, mas se você já recebeu o dom, comece a falar em línguas. Deixa que no espírito você vai sendo fortalecida e edificada por Deus. É sobrenatural, gente. O que é sobrenatural? Acima do natural. Não é para entender. Eu lembro um testemunho também da Bia, que ela é artista, assim, normalmente eles têm, né, uma habilidade, eles são mais sensíveis, mas também são muito lógicos, né, sobre o que está vendo. E ela demorou para receber esse dom, ser batizada em línguas. E ela achou que não era para ela. Ela achou que aquilo não fosse. Mãe, eu acho que Deus dá para alguns e tal. E um dia, numa conferência de jovens na nossa igreja, enquanto ela estava sentadinha lá pintando, num dia da conferência, o Senhor a encheu. E ela começou a falar, ela falou, mãe, minha língua começou, eu não entendia. E eu falei, é isso mesmo, não vai entender. E aí ela começou a dar lugar. E ali ela foi cheia e começou a falar em línguas. E o Senhor comunicou com ela, né? Até para a inspiração daquela pintura, né? Que foi a pintura do coração. Lá na nossa igreja, no dia que você vier aqui visitar a gente, você vai ver, tem um coração. Que é Deus mostrando o coração dele, querendo resgatar o da humanidade. Então, em línguas também é uma forma... uma coisa que eu ressaltei aqui para falar com vocês é assim, ó, línguas e interpretação de línguas são dons de Deus, são vozes do céu. Note que em 1 Coríntios 12, o dom é descrito como interpretação de línguas e não como tradução de línguas. São coisas diferentes. E aí ele explica por quê. Ou seja, está escrito aí, ó, seu livro. O dom de línguas pode ser bem cumprido, enquanto que a interpretação da língua pode ser bastante breve e vice-versa. Alguém pode estar falando em línguas ou você mesmo, mas a interpretação, o que aquilo significa, pode ser uma palavra. Uau! São os mistérios de Deus. As impressões, vamos ver as impressões? Muitas pessoas, lá no finalzinho da página 57, muitas pessoas proféticas têm discernimentos através de impressões, discernimentos de espíritos, não é só de espírito, é de espíritos, tem a ver com sentimentos também que está envolvido naquele lugar, com
a emoção da pessoa que às vezes está ministrando. Você peça a ele discernimento de espíritos, porque eu acredito que, como a Bíblia ela sinaliza para nós, ela diz que nos últimos dias até muitos escolhidos vão ser enganados, gente. Por quê? Porque o engano só engana porque é muito parecido com a verdade. Concorda comigo? Senão não enganaria. Então a gente precisa discernir o que está por trás daquela fala, daquela informação. Isso é saúde para nós. E aqui o autor vai dizer que, por exemplo, num ambiente quando alguém está sobre a influência de um espírito maligno, e esse espírito está incomodando uma pessoa, se você se aproximar dela, você pode perceber, né? Quem é sensível, quem tem o dom de discernimento de espíritos, vai perceber. Poxa, esse ambiente aqui tem algo. E aí você vai orar em espírito e o Espírito Santo. Lembra que ele falou, gente, eu deixo-vos o meu espírito e ele te instruirá, ele te ensinará o caminho. Então é para nós, gente. A igreja ela precisa desejar. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala: busquem os dons, especialmente o dom de profecia, mas busquem os dons. Busquem com zelo, né? Sigam o amor, 1 Coríntios 14, 1. Sigam o amor e busquem os dons, todos os dons, mas principalmente o dom de profecia. Por quê, gente? Porque pela palavra Deus gerou tudo quando a terra era sem forma e vazia. Essa consciência sobre o que eu falo vai ganhar vida é poderosa. Cuidado, porque às vezes você faz parceria com o inimigo. Quando você diz o que você não quer que aconteça. E Deus está chamando a nossa atenção. Olha, faça parceria comigo. Pega as escrituras. Pega o que eu quero, o que eu conquistei na cruz para você e para a tua família e fale isso. Declare isso. Porque as escrituras, elas é que dizem o que é para ser para nós e para nossa família, e não as circunstâncias. Né? Então, o discernimento de espírito é para nós. Vamos virar a página. Aqui, atos proféticos. Muitas vezes o Senhor irá direcionar alguém para realizar um ato profético. E eu acredito em atos proféticos. E eu tenho me movido já há algum tempo dessa maneira. Eu tenho visto, né, a multiforme, né, a graça de Deus, que, embora ele não mude, né, ele não muda, Senhor. Ele tem um pensamento que está lá em Jeremias 29, 11. São pensamentos de bem, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas eu creio que tem uma parte que é nossa. Ele tem os pensamentos, eu sei que são de bens, mas tem algo que ele nos dá como responsabilidade de trazer à existência pela fé, porque um ato profético é um ato de fé, pela fé. Ver aquilo que não existe como se já fosse. Então, aqui ele dá o exemplo, ele dá aqui alguns exemplos, né, nessa página. Isso era comum em toda a Bíblia. Então, Jeremias estabeleceu um tijolo no meio da cidade como um símbolo profético contra o inimigo. Aqui Deus me lembrou alguns outros textos. Ele me lembrou quando Josafá, lá em 2 Crônicas 20, fala com os levitas, né, com os músicos. Vocês vão na frente. Vocês vão adorando. E sabe qual era a música? E Deus deu a ela a sabedoria do Espírito Santo, gente. Até a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. Então a gente não tem que entender, você só precisa obedecer. Josafá coloca os músicos na frente e vamos cantando. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom! Deus é bom! Em todo tempo. Já viu alguém lutar assim? Pois é, foi assim que eles venceram a batalha. Houve uma cegueira entre os inimigos, eles começaram eles mesmos se matarem, uma loucura, caíram, foram embora, fugiram. Gente,
Que coisa tremenda. Isso mexe com você, que mexe comigo. Faz uma onda de glória aí quando você lembra desse texto também, que eu amo. Eu amo. Outro momento, muralhas de Jericó, as 7 voltas. Atos proféticos. Dá 7 voltas. Na 7ª volta, você faz o quê? Grita. Deixa eu contar uma coisa para vocês, o Espírito Santo me lembrou. Eu queria muito trabalhar na Unimed Seguros. Isso lá perto de 2005, 2006, tem tempo. E era uma empresa boa, eu estava no ramo de seguradora, e todo mundo falava muito bem, e tinha algumas amigas que trabalhavam lá, eu já tinha mandado o currículo. Ela ficava lá na Rio Branco 81, que é a Rio Branco com o presidente Vargas, não sei, quem conhece o centro vai saber. E eu já tinha uns 3 meses que eu tinha mandado o currículo. E, e eles não me chamavam. Não me chamavam, eu falei assim, meu Deus, sabe o que que eu fiz, gente? Eu trabalhava em outra companhia também lá no centro. No meu horário de almoço, passando em frente ao prédio, o Espírito Santo me levou a fazer um ato profético. Eu dei 7 voltas em volta daquele prédio. Vocês acreditam nisso? Aí o Senhor está me lembrando para mim, olha, você já foi mais, né, mais doidinha por mim. Você já acreditou mais, filha. Olha, irmãos, eu ia até a Travessa do Ouvidor, acho que é a Travessa do Ouvidor, não sei. Eu ia voltava na Presidente Vargas, Rio Branco, 1, 2, 7 voltas. 7 voltas. Isso foi no início da semana. Ainda naquela semana eu recebi o e-mail. Você está contratada, queremos te conhecer mais. Eu, glória a Deus! Irmãos, eu não sei que eu não estou aqui para entender. Eu sei que eu era cega e agora eu vejo. Eu sei que Deus me chamou para as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu sei que Deus me chamou para ser o sal, para dar gosto. Eu sei que Ele me chamou para iluminar no meio da escuridão. Eu sei que eu vou na força do braço dele. Isso eu sei. Não fica tentando entender, porque às vezes, se você tentar entender, você vai ficar numa frieza espiritual e Deus não nos chamou para esse lugar. Ele quer aquecer nosso coração em fé. É em fé, irmãos. Naamã teve que dar 7 mergulhos. Por que foi 7? Eu não sei. Eu sei que na 7ª vez ele estava sarado daquela lepra, né? Para o povo entrar para Canaã, no meio do Jordão, Deus fala para Josué: pegue 12 pedras, porque essas pedras vai servir como memorial. Para quando os filhos perguntarem, vocês vão falar, vocês vão contar. Tem coisa que a gente precisa ter como memorial, mas para a gente não esquecer. Eu fui na escola de profetas lá em Brasília, e lá você respira o profético, né? Tudo lá, assim, eles vão levando você a uma imaginação, e eles dizem que a imaginação é o ventre do profético. O Senhor nos leva a imaginar, nos leva a criar. E lá eu recebi, não sei se vai dar para vocês verem, eu recebi esse cartão. Esse cartão é uma estrada e no final tem muitas nuvens, uma montanha, parece uma estrada na Europa. Eu não sei aonde é, mas não sei. E também só quero crer que o Senhor está assim me dando estradas, né? Está me dando estradas para ir a lugares, para levar o Evangelho, que é o poder de Deus, né? E o texto de Romanos 8, 28, aqui embaixo, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o Senhor, Ele fala conosco, né? Ele fala conosco também através dos atos proféticos. Sinais e maravilhas, aqui ele dá o autor traz sobre uma história que Gideão viveu, está lá em Juízes 6, 17 a 21. Se você não leu, depois você lê, tá? Que é interessante a gente pensar sobre como Deus, a linguagem de Deus, ele sim, a Bíblia fala que nós faríamos as obras que ele fez e até maiores, não foi? Que Jesus falou? Quantos
Morto você já ressuscitou, eu não ressuscitei nenhum, gente. Eu, Senhor, meu Deus, imagina se o Senhor pede isso para você, você vai num velório. Ai, vai chegar essa hora, irmão, você se prepara. Sinais e maravilhas. Viver perna crescer, sabe? Foi para isso que nós fomos chamados, para revelar a glória de Deus. Aleluia! Para revelar o amor de Deus. Então, aqui a gente vê, o Senhor também me lembrou das 7 pragas enviadas para o Egito, né? O faraó não liberou o povo para adorar ele foi através de Moisés. Repare que sempre Deus usa pessoas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre usa pessoas, tá? Então, hoje, da mesma forma, quando Elias também orou que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, né? Ali a gente vê um sinal, uma maravilha, e todos os milagres que Jesus fez, gente, são tantos que nem todos estão nas Escrituras, porque não caberia. Leitura mental, então também, através da leitura de um pensamento, Deus, ele é onisciente, a Bíblia diz, ele é onipresente, ou seja, ele está aqui comigo e ele está aí com você. Ele está bem aí com você agora, nesse momento. Ele está comigo. E ele é onisciente e onipotente. Onisciente tem a ver com essa mente, ele tem essa capacidade da leitura do pensamento. E ele pode nos dar isso. Ele pode nos dar isso, desenvolver isso. Eu já tenho alguns momentos isso. Eu achei que isso era coisa assim, meu Deus, isso é muita doideira. Você lê o que o outro está pensando. E Jesus, ele fez isso em alguns momentos da história do Evangelho. Lá em Lucas 11:17, diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. A gente vê quando Jesus chama os discípulos, que ele também lê o pensamento, né, dos discípulos. Ele tem, ele hoje, o Espírito Santo em nós, essa realidade é para nós vivermos também. Porque se você crê, a Bíblia diz, do teu interior vai fluir um rio de água viva. Então, toda a capacidade de Jesus, ele deu ao Espírito, ele não vai falar, ele vai falar do Pai. Toda a capacidade que Jesus tinha, o Espírito Santo tem, e ele está dentro de nós, para que nós possamos executar na terra exatamente as mesmas obras que Jesus fez e as ainda maiores. Meu Deus, isso é para nós. Vamos passar para a página 59? É importante notar, segundo parágrafo aí, que a leitura da mente não é um dom especial. Não devemos sair por aí tentando ler os pensamentos das pessoas. Esta é uma visão especial que o Espírito Santo nos dá como ele quer. É sempre como ele quer, gente. Mas é sempre também com um fim proveitoso. Por que, né, ele daria isso para nós? Qual o propósito? Muitas vezes ele vai nos chamar para para atuar num ministério que pode requerer, por exemplo, no evangelismo. Peça ao Senhor o dom de discernimento de espíritos, que o todos fomos chamados para evangelizar, gente, mas tem alguém que recebeu de Deus esse dom, que fala de Jesus em todo lugar, na fila, onde tiver. Então você precisa do dom de discernimento de espíritos, precisa pedir para ele habilidades, como, por exemplo, o que o outro está pensando. Sim, você pode fazer isso. Circunstâncias. Deus pode falar conosco e nos guiar mediante as circunstâncias de nossa vida. Esta dinâmica ocorre à medida que Deus abre e fecha as portas das oportunidades. Às vezes, a gente está pedindo algo para o Senhor e
você coloca diante de Deus e aquela circunstância que acontece, você acha que aquilo foi até ruim, aparentemente ruim, uma porta que ele fechou, mas é Deus comunicando com você, olha, eu tenho uma porta melhor, se você entrar por essa outra aqui, você não vai ver. Entende isso? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, à medida que você vai se relacionando com Deus, é fácil entender, às vezes mal, este princípio, pensar que a qualquer momento nos deparamos com um obstáculo em nossa vida que estão fora da vontade de Deus. Não, às vezes o obstáculo não é do diabo. Às vezes é Deus para impedir que a gente se arrebente lá na frente. Eu sempre vejo assim, gente. Eu nunca dou glória para o diabo. Se acontece uma coisa ruim, eu sei, Deus, obrigada por me livrar de coisa pior. Se há um atraso, furou o pneu, Satanás está furioso. Ele está sempre furioso, irmãos. Isso não é novidade. Não atribua, muitas vezes a gente atribui ao diabo tanta glória quando a gente fala dele o tempo todo. Porque eu estou glorificando aquilo que eu exalto, aquilo que eu falo. Às vezes Deus atrasou essa ida para que você fosse livre de um assalto, de um acidente lá na frente. Circunstâncias podem estar nos livrando de algo pior. Quero que você pense nisso, tá? Estamos aqui num processo de renovação de mente. Deus é grandão, o diabo é pequenininho, está debaixo dos teus pés. Bate aí no pé e no chão. Está aqui, irmãos. Ele está debaixo dos pés da igreja. Ele está sujeito à autoridade de Cristo, o cabeça, mas nós é que somos o corpo, nós é que carregamos a glória dele, você carrega a glória dele, coloque ele no lugar dele e você se posicione no seu lugar. Você é ungida de Deus, ungido. O óleo da unção de Deus está sobre a tua cabeça para te guardar dos maus pensamentos. Precisamos aprender onde que é a batalha, que está aqui, irmãos. Está aqui, ó, é na mente. A gente entender esse lugar, a gente vai todo dia levantar e dizer, hoje, mais uma vez, Senhor, eu submeto a minha mente em obediência de Cristo. Só os teus pensamentos, só a tua fala, só a tua voz é que eu vou ouvir e obedecer em nome de Jesus. É assim, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Enquanto estivermos nessa terra, Deus quer que você se mova por fé. É assim que o justo vive. Também através da dança. Ai, como é lindo ver quando alguém está dançando no espírito. Coisa linda. Você vê o fluir tão lindo. Vamos virar a página? Não vou me aprofundar, porque a dança, você já sabe, você conhece, não sei se na tua igreja tem, mas sim, Deus comunica através e ministra através da dança. Canções proféticas, já viu um louvor que entra no espontâneo? Meu Deus do céu, como eu oro por isso. E essa coisa da liturgia, é lindo obedecer horário, tem que ter, mas a gente precisa dar espaço para a ministração que vem do altar de Deus. O espontâneo, quando ali uma palavra é dita e várias vezes ela é repetida, vai levando a gente a novos níveis de adoração. Isso é as canções espontâneas e às vezes muitas músicas nascem nesse lugar, tá? São canções proféticas, cuja palavra alcança a realidade do nosso coração, de que momentos que nós estamos vivendo naquela hora. Tá? A letra, a melodia, porque Deus ele habita no louvor. E aqui a gente verifica o corpo profético. Às vezes o Senhor irá comunicar seu desejo de curar fisicamente uma pessoa, causando uma dor ou uma sensação em determinada parte do corpo da pessoa que está ministrando ali o profético. Eu já tive essa experiência, orando por uma irmã na nossa igreja. A gente tinha os últimos domingos do mês, um momento de oração, e uma irmã, aliás, isso aconteceu até mais de uma vez, eu senti uma dor nas pernas,
E eu não estava com dor nas pernas, eu comecei a orar. E como eu já tenho mergulhado em conhecer esse lugar do profético, de entender o coração de Deus, eu comecei a orar pelas pernas dela. E ela não tinha me falado nada. E eu comecei a repreender o mal e doenças vasculares. E comecei, aí desci, ungi as pernas dela. No final, ela chorando muito, falou que ela tinha muitas dores nas pernas. Talvez você já tenha também tido essa experiência, né? Quando você orar por alguém, esteja sensível ao Espírito Santo, porque você pode ter no seu corpo uma sensação de algo que é Deus mostrando que está acontecendo com um outro. E às vezes a gente sai dizendo, meu Deus, Satanás está com peso, não estava com essa dor, estou com essa dor. Você acha mesmo o Espírito Santo de Deus que te tirou do império das trevas, que te transportou para o reino do Filho do seu amor, permitirá que você, um justo, um santo, alguém que ele escolheu para proclamar as boas novas e colocar em lugares de cinza vestes de alegria, você acha que ele ia permitir que você sofresse por causa disso? Ele sofreu. Ele carregou a cruz, ele conquistou a vitória para te chamar de mais que vencedor. Em nome de Jesus, que a nossa mente seja transformada para uma mentalidade de filhos. A gente cansa fisicamente, sim, porque a gente tem que se locomover, a gente tem que acordar mais cedo, a gente tem que preparar. Mas deixa eu te falar, a influência que está sobre a tua vida é muito maior do que a que está externa, do que é de fora, do que é a influência desse mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Muito maior, infinitamente maior. E operando Deus, quem impedirá? Ele é maior que tudo. Acontece que o mal que eu temia me sobreveio, já disse isso, quando a gente fica, sabe, já vai com aquele, sim, já vai com aquela impressão, ai, acho que hoje vai ser assim. Ai, vai ser. A fé funciona. Sempre funciona para os dois reinos. Então comece a se posicionar ao lado da verdade. Vencereis a verdade. Ela te libertará. Jesus é a verdade. Ele é o Todo-Poderoso que está sentado no trono e reina em vida. E reina para que você reine em vida. Você nasceu para reinar em vida. E ainda que um obstáculo, uma situação difícil, desafiadora, que pode parecer que vem para te parar, o Senhor vai te impulsionar ainda mais se você se posicionar do lado da verdade. Porque chamado é o óleo daquilo que te espremeu curando pessoas. Isso é chamado. Isso é ministério. Aquilo que doeu em nós, aquilo que nos fez sofrer, é extraído um óleo. Deus aproveita tudo em nossa história, gente. Tudo, tudo, tudo. Amém? Quem está entendendo? Aleluia. É isso. Eu vim aqui para desmascarar o inferno. Aleluia. Acontecimentos espirituais. Bora que a gente já está indo para o final. Acontecimentos espirituais são outra maneira de Deus falar conosco. Estes são os incidentes sobrenaturais que se correlacionam com eventos naturais. E aqui ele traz um texto de Números 17, 2:8, onde a gente vê um acontecimento natural revelando, né, uma comunicação, o que Deus queria trazer para falar com o povo. Então, eu destaquei para falar com vocês aqui na página 61, eis uma experiência que tive que demonstra essa mesma dinâmica, o autor falando, né? Que o autor falou sobre o tempo. Algum tempo depois, algum tempo atrás, toda vez que iniciava o louvor no culto, eu percebia que meu relógio adiantava em 1 hora. Isso é o Cris contando, tá? Ele ia
ministrar e ele percebia que o relógio dele adiantava 1 hora. Depois de comprar 3 relógios diferentes, os quais todos adiantaram em 1 hora durante o louvor no culto, eu finalmente perguntei ao Senhor o que isso poderia significar. E ele disse: é mais tarde do que você pensa. Olha isso, gente. Como assim? O relógio adiantava, o Senhor adiantava o relógio para dizer para ele: é mais tarde do que você pensa. Ou eu estou remindo o tempo. É isso que Deus está dizendo, ó, falando de tempo. Eu me lembrei, quando eu estava lendo isso aqui, de uma oficina lá em Jacarepaguá, do Seminário Fogo, né, que a intercessão se junta, gente. E hoje é dia de a gente se juntar daqui a pouco. E no Seminário Fogo, eu dei uma oficina falando sobre identificando o espírito de engano. E eu precisava de mais tempo. E eu fiz uma oração, eu percebi do Espírito Santo aquela oração, sabe? Para pedir tempo, que houvesse mais tempo. A sala estava assim, ó, tinha muita gente. E, e nós começamos na hora, não houve atraso. E quando a gente já estava no finalzinho, eu ainda tinha uma coisa para compartilhar importante. Entrou alguém na sala da organização e falou: olha, você tem mais 15 minutos. Eu, ah, oi? O Senhor acrescentou. Sabe, a gente não recebe porque não pede. Tiago vai dizer isso. E quando pedimos, pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio interesse. Olha, se o que você pede é para você, não é errado a gente pedir coisas para nós, mas se o que você pede para você tem a ver com alcançar a outros, esteja certo que Deus vai transbordar para você o que você está pedindo. Ele não vai só te dar, ele vai transbordar na tua vida. Então, aqui eu creio que ele estava chamando o Chris Vallotton para, ó, começa a escrever, começa a ensinar, vai para o Brasil, começa, levanta o meu povo, porque já é tarde. O tempo está sendo remido. E eu quero te desafiar, sabe, a continuar estudando durante a semana, se abrir para ouvir Deus através dos pássaros, através da natureza, através das coisas que vão acontecer. Peça para Ele. O que o Senhor quer me ensinar com isso, meu Pai? Veja Ele. Ele é real, Ele é presente. E Ele quer ser percebido. Sabe quando você está com uma pessoa e a pessoa nem te dá bola? Já aconteceu isso com você? Eu, às vezes, estou em família, meus filhos, eles são muito amigos uns dos outros, né? Minha nora, eles se dão bem, minha filha, minha nora é como se fossem irmãs, é lindo, é muito bom. Quando eu vejo eles juntos, assim, é muito gostoso, mas às vezes eu fico de lado, às vezes eu quero falar alguma coisa, mas eles falam alto, sabe? Eles são assim, todo... Eu falo assim, gente, eu só queria... Ah, mãe, peraí, você quer... Sabe? Quando o Senhor está conosco, ele quer ser ouvido. E às vezes a gente fica entre irmãos, né? A gente fala pra caramba, a gente quer conversar, a gente está brincando, a gente... O Espírito Santo está querendo mostrar alguma coisa para nós. E às vezes há muito barulho dentro de nós também. A gente não consegue ouvir. Então vamos responder essas perguntas aqui rapidinho, gente, para a gente fechar. Perguntas para meditar. Agora eu vou pedir vocês para abrir o microfone, para a gente conversar aqui. Se você quiser, ninguém é obrigado, né? Estamos aqui, convidados pelo Senhor para crescermos juntos. Amém? Estamos aqui para esse crescimento. Quem respondeu essa primeira pergunta, que é assim, ó, de que forma sua habilidade de ter sonhos proféticos pode crescer? Nós falamos sobre isso na semana passada. Qual é a maneira que o autor nos orienta, nos deu como dica que nós podemos fazer com que essa habilidade cresça? Quem quer responder? Ninguém, gente. Vamos participar, meu povo.
A Léria levantou a mão ou essa mão já estava levantada? Ficaram com dúvida? Fala comigo, gente. Abre esse microfone. Vamos falar. Estão muito tímidos. Tá. Então, eu anotei assim, ó. Pela intimidade com o Espírito Santo, ele nos dá a interpretação, e a interpretação é o que caracteriza um sonho como profético. Normalmente, os sonhos proféticos, você vai se lembrar com detalhes. Você tem um sonho que você se lembra com detalhes. Você ora a Deus. Deus te diz o que é. Isso é um sonho profético. E ali eu te dei como dica também fazer as anotações, relatar as características do sonho, o que você está vendo no sonho, quem estava no sonho com você, qual é o sentimento daquelas cenas do sonho, o que que isso gerou dentro de você. Então, é isso, tá? É a gente ter essa... Pedir o Espírito Santo para que nos revele, como ele fez com José. Ele deu essa habilidade para José. E José pôde ajudar. Antônio, você abriu o microfone, você quer falar, meu irmão? Abri sim, abri sim. Eu e minha esposa, Cléia, colocamos o seguinte: para isso é importante estarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo, né? Para sermos guiados. É, exatamente isso. Nessa unidade, um só com ele, nós vamos ser guiados, nós vamos ser orientados, nós vamos compreender melhor o que aquilo quer dizer. E se a gente não tiver compreensão? A gente pode não ter naquele momento, mas em algum outro momento depois, aquele sonho pode fazer sentido para a gente ou para alguém. Amém? Todo mundo entendeu isso, gente? Amém. Tem a ver com intimidade, tem a ver com pedir para Deus. Eu falei com vocês que eu orei para a Bia ter sonhos na semana da conferência, e o sonho que Deus deu foi a imagem desse pássaro que ela pintou. Que lindo, né? É lindo. É a habilidade, é a forma como ela se comunica com Deus e a forma como ele se comunica com ela. Gente, se você é do número, Deus vai comunicar com você através de números. A adoração, quem é da música, é onde na área que a gente é mais sensível. Vamos para a pergunta 2. Como a voz de Deus pode ajudá-lo a discernir espíritos? Quem quer responder essa? Como a voz de Deus pode ajudá-lo a discernir espíritos? Difícil essa pergunta, vocês acham, gente? Eu acho que é através das impressões. Isso mesmo, através das impressões. Buscando conhecer o verdadeiro. Feito. Quem falou? Mary. Mary, isso. Quanto mais eu conheço a essência de Deus, quando Deus está no ambiente, como é esse ambiente? Quanto mais eu tenho a natureza dele em mim, a essência dele em mim, quanto mais eu estou pertinho dele, como o Carlos falou e a Clélia, quanto mais eu estou próximo dele, mais eu identifico o que não é dele, o que não vem dele, o que vai causar em mim uma certa repulsa. Sabe? É natural, vai ser natural. Você está num ambiente de glória, você convive com ele, você anda com ele, você vive ele. E aí, quando você tem alguma coisa que não está batendo com o mesmo intimidade, e é através das impressões. Muito legal. Eu coloquei isso também, Cíntia, conhecendo a natureza de Deus. Isso. É esse o lugar. Conhecendo a verdade, a essência de Deus, a natureza de Deus. Rapidinho a gente vai identificar. E, gente, não se espante, porque dentro da igreja nós vamos ter impressões. Porque Jesus não veio para os sãos não precisam dele. Ele veio para os doentes, ele veio
para aqueles que precisam de cura, de libertação. E o ministério profético coopera com a libertação, porque Deus dá a raiz da questão, do problema, para que o outro seja livre. Então, essa impressão deve ser considerada, não deve ser descartada, não. Para que você ore e Deus vai te dar estratégias. A pergunta 3. Alguém quer falar? Patrícia. Oi, Paty. Tipo assim, às vezes eu tenho uma sensação, começa a vir um sentimento assim, tô perto de alguém, um sentimento ruim, um sentimento assim, estranho, eu vejo que não é de Deus aquilo, existe uma influência maligna que pode estar tentando até me influenciar de alguma forma, ou pode ser perto da pessoa. Aí, nesse momento, a gente leva o pensamento a Deus e pede ali para estar renovando nossa mente e nos dar o discernimento do que, repreendendo aquilo ali. Eu tenho entendido dessa forma, porque quando vem algo de Deus, assim, a gente pode até que tenha algo, mas ele vai apresentar de uma outra forma, uma forma de luz para aquela situação. Eu tenho tentado discernir dessa forma. Eu não sei se está errado. Isso. E interceder, né? Qual o nosso papel? Exatamente. Isso. Em espírito, eu me conecto com o Espírito Santo de Deus e digo, Pai, o Senhor pode abrir os olhos dessa pessoa e fazê-la ver, Senhor, que os seus caminhos são mais elevados, são maiores, e você, o Espírito Santo, ele mesmo vai te dando a intercessão do que você precisa orar para aquela pessoa. Mas é esse caminho mesmo. Primeiro eu bloqueio a minha mente, assim, eu levo cativo a obediência de Cristo, eu quero ser guiada pelo Senhor, somente pelo Senhor, pela tua verdade, e eu intercedo pela pessoa. Muito bom. Pergunta 3. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando permitem que Deus as oriente através das circunstâncias? Qual é o erro que a gente falou aqui? Falamos hoje. Achar que é tudo que é o inimigo? Também. Às vezes um obstáculo, né? A gente dá... nem que é ruim, a gente não dou nunca a glória para o inimigo. Eu tenho aprendido. Inimigo, não estou aqui menosprezando, mas também eu não vou supervalorizar. Ele tem somente o poder que Deus dá a ele. Somente. E Deus, ele disse que aos seus anjos ele dá ordem a meu respeito. Logo, eu sou cercada pelos anjos que me protegem. Então, o que é de obstáculo que acontece pode ser o Senhor me livrando de algo pior. Então, é um erro que isso é comum demais, sabe? A gente colocar realmente... Oi? Tendo aí Não um chegou ruído aí. ninguém ainda não. Vamos... Vamos deixar o som aí no mudo, gente, para a gravação ficar bonitinha para os nossos irmãos verem depois. Tá? Então, isso aí, Paty. Isso aí. Pensar que os obstáculos são do inimigo quando Deus pode estar fechando uma porta para abrir uma melhor, para fazer algo glorioso. Não foi o que ele disse para Marta, quando Marta chega desesperada, e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Marta. Essa doença não é para a morte, mas para a vida. E quando ele ora para Lázaro sair, o que ele diz, gente? Ele diz, Pai, obrigada por sempre me ouvir. Eu posso dizer que o Senhor está respondendo com essa questão aqui para mim, para minha vida, para o meu marido, tá? Olha como, olha como Deus faz, gente. A gente estava numa oração aqui hoje cedo e eu estou vendo, discernindo justamente o Senhor falando sobre isso. Não é uma questão, às vezes a gente acha que não deu certo algo e, não, é o próprio Deus mudando as estações, porque as estações ela pode ser longa, mas pode ser breve, né? Um dia está chovendo, no outro dia está um sol radiante, e exatamente quando ele fecha uma porta que a gente parecia que era aberta, na verdade ele está fechando para abrir uma nova e a gente tem que confiar e não dar cartaz, não.
e É. sim livramento, assim, algo que com certeza ele para melhor, porque os pensamentos dele são maiores do que o nosso. E é muito bom. Já fui Bom, ministrada aqui profundamente. glória a Deus. É sempre o encontro com Ele vai promover em nós esperança, vai promover em nós alinhamento com o pensamento dele. O encontro com Ele sempre vai promover. Ele é o Deus de toda esperança. Então a gente sabe que se você entregou a vida para Ele, você não pode mais se apoiar no seu próprio entendimento, mas deve reconhecê-lo. Está aqui, Provérbios 3. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as veredas. Às vezes as portas fecham porque há veredas para serem ainda endireitadas em nós, ainda alinhadas em nós, e também para que a gente vá a outros lugares, já com essas veredas alinhadas para a cura de outros, para, sabe, a transformação de outros. Sempre esteja certa disso, gente. Você, eu, temos muito valor para o nosso Deus, muito valor. Ele é zeloso no cuidado da nossa história. Obrigada por compartilhar, Patrícia. E vamos para a pergunta 4, gente. A gente fechar essa aula. Cite 2 formas que a criação pode comunicar-se conosco. Fácil essa. 2 formas, 2 maneiras. Através da natureza e da própria criação? Isso. Quando a gente vê a beleza dos pássaros, gente, o que que é esse monte de pássaros, de monte de cor, de monte de tamanho, uma variedade de flores infinita, olha o fundo do oceano. Eu nunca pratiquei mergulho, mas Deus está me levando a ter essa ousadia de botar aquele cilindro, Senhor da glória, para ver o que eu nunca vi. Tem lá embaixo, a gente vai ver a glória de Deus, ver a grandeza de Deus. Muito bom. E pergunta 5, qual a diferença entre uma visão e um transe ou êxtase? Qual a diferença? Ambas são formas de Deus falar conosco. A visão existem 2 tipos, a aberta e aquela que o Senhor projeta através de imagens e Ele mesmo nos dá a interpretação. E o transe muitas vezes são confundidos com coisas relacionadas a Satanás ou ocultismo, mas daí a necessidade de conhecermos o verdadeiro para não cairmos no engano e mentiras de Satanás. Ele não pode criar, apenas copiar as coisas de Deus. Ele é um falsário como uma nota falsificada. Bem, né? Isso aí, deu aula. Vamos fazer uma onda de glória por tudo que Deus está descortinando na nossa mente. Sim, se é, Senhor, para tomar a minha mente para Ti, para revelar as coisas eternas, gloriosas, que a minha mente humana não é capaz de alcançar, pode levar cativo. Aliás, nós fizemos essa oração, né? Levar cativo a nossa mente, a obediência a Cristo. Esteja aberto para aquilo que Deus pode fazer através de tudo em você. Porque tudo em nós é para a glória de Deus. Amém? Tudo em nós para a glória de Deus. Eu quero desafiar você a aplicação para a vida, que está na página 62 no final. Gente, essas outras perguntas aqui eu não respondo aqui, mas você pode fazer, eu incentivo que você faça, vai aprofundar conhecimento, mas a aplicação para a vida, eu quero ler, porque ele é bem legal, está dizendo, aventure-se com o Espírito Santo. Você pode fazer isso, bastando orar e pedir ao Espírito Santo para mostrar-lhe onde ir e com quem falar. Ele está ansioso para acompanhá-lo nesta façanha. Você vai aprender a ouvir a sua voz e esteja pronto para algumas surpresas ao longo do caminho. É muito, muito especial quando Deus nos chama para cooperar com Ele, nesse lugar do profético, trazendo revelação do seu amor, porque é isso que acontece, né? Nós revelamos o amor de Deus. Amém, gente? Fez sentido essa aula para você? A gente está fechando hoje a aula 4. Oi, gente, Oi, sou eu, Valéria. Valéria. Aconteceu comigo, bom dia. Bom dia. Fui orar pelo meu filho, eu até coloquei aí.
sobre essa parte do corpo profético. Eu ainda não tinha entendido, e eu, lendo o livro, eu pude entender como tem me ensinado essas leituras. Meu filho falou para mim que estava no hospital, e ele tinha tido um princípio de AVC. Sentiu dores no braço esquerdo, dor no peito, foi para o hospital, estava tomando medicação. Ele teve que tomar medicação lá para baixar a pressão, e lá falaram que foi uma ansiedade que ele teve, né? E eu orei por ele aqui em casa, na mesma hora. E logo depois eu comecei a sentir a mesma coisa, as mesmas dores, os mesmos sintomas. Eu falei, gente, que dor é essa? E estava vindo direto, assim, pelo meu pescoço, a mesma coisa. E eu falei, nossa, o que é isso? Por que eu estou sentindo isso? Eu falei, agora eu consegui entender. Por que eu senti? E ele melhorou, ele ficou bem depois disso. Eu falei, Glória a Deus. Uau. Testemunho poderoso. É isso, é essa prática. Muitos de nós, gente, você vai ter encontros aqui, vai ver que você já estava vivendo isso sem saber. Ué, Deus já me deu isso, eu já tenho essas impressões, isso já acontece. Eu não sabia o que que era, como Valéria compartilhou. Obrigada, Valéria, agora que eu estou vendo no chat, ela testemunhou aqui. E é isso, gente, tem algo que a gente ainda não alcançou em Deus, e eu creio que Ele está nos levando a esse lugar de maior compreensão das coisas eternas, né? Para a gente engajar ainda mais com Ele. Esse é um convite do Espírito Santo, para a gente ir mais fundo com Ele. Amém? Muito lindo. Valéria, obrigada por compartilhar. E na semana que vem a gente vai falar sobre julgando e recebendo palavras proféticas. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco também nessa aula e nos levar a uma melhor compreensão desse ministério que Deus está colocando em ordem, né? Deus está arrumando dentro de nós para que a gente se mova de acordo com como Ele quer. Amém? Vamos fechar, gente? Quero orar por você, quero profetizar sobre a tua vida. Acredito num tempo novo para a igreja. Todos nós estamos sendo convidados. É um convite do Espírito Santo para fazer parceria com Ele. E como nós somos gratos, Senhor, somos gratos por nos convidar, por nos dar essa oportunidade, por nos chamar, Senhor, ainda quando nem te conhecíamos. O Senhor já sonhava conosco, tendo entendimento, aleluia. Muito obrigada, Senhor, por acreditar quando ninguém, nem nós mesmos, às vezes acreditamos. Obrigada, Pai, porque sabemos que o que carregamos é poderoso e eficaz na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de conquistar. É o Senhor que convence o homem, é o Senhor que traz clareza. Por isso, Senhor, eu oro porque eu sei que o Senhor está levantando os teus filhos para um novo tempo, uma nova estação. E eu declaro e libero eles, em nome de Jesus, para irem e frutificarem no profético para a glória do teu nome. Dá sonhos, dá impressões, dá, Senhor Deus, visões. Dá, Senhor Deus, a eles a ousadia de liberarem palavras que estão no teu altar e trazer vida em meio aos sepulcros, Senhor, e trazer, Senhor Deus, a cura que está no teu altar, liberando pessoas aqui na terra. Pai, eu sei que o Senhor é que opera tudo em todos, por isso, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja nos guiando em cada lugar, cada pessoa que devemos encontrar. E hoje, especialmente, Senhor, nesse collab, há o céu rasgado para aquilo que o Senhor quer fazer. E nós queremos acessar esse lugar, Pai. Queremos ir mais fundo em Ti, queremos ter clareza e nos mover na direção que o Senhor está levando a Tua igreja. A minha oração, Senhor, é para um batismo de amor, é para um batismo de arrependimento, é para um batismo, Senhor, de olhar com a Tua lente, Senhor, para avançar ainda mais e conquistar essa terra que é Tua. Pai, a nossa casa é Tua, você pode dizer isso? A minha vida é Tua, a minha casa é Tua, a minha igreja é Tua, a minha cidade é Tua.
E o meu Brasil, a minha nação é tua, Senhor. Obrigada por estar fazendo uma coisa nova. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma onda de glória para a gente fechar. Dando a Deus toda a glória, Senhor, todo louvor, toda a nossa adoração. Um sábado lindo, abençoado para você e família. Um final de semana extraordinário. Um beijo, gente. A gente se vê sábado que vem. Estamos juntos. Nos vemos no Tchau. Colab. Isso, vamos pro Collab. Quem vai pro Vamos Collab? embora, vamos embora. Beijo para Ívia, Analice, Márcia. Deus abençoe. Maria das Graças. Tem um monte de gente aqui, gente. Coisa linda. Obrigada, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau.